Irmãos, o nosso texto de hoje está baseado em Neemias, no capítulo de número 12, no verso de número 43. E o tema da nossa mensagem será Louvor Vitorioso. São lições do passado para o presente. Quando nós lemos na palavra de Deus, aqui em Neemias, no capítulo 12, no verso 43, diz a palavra de Deus que no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Quando nós olhamos esse texto da palavra de Deus e pensamos um pouco naquilo que nós já estudamos no capítulo 12, na semana anterior, nós podemos perceber que o louvor é algo que impulsionou o povo de Deus naquela oportunidade. E quando pensamos na música, a música é o pulsar do coração das pessoas. E o filósofo Aristóteles chegou a dizer que a música é a mais moral de todas as artes. Muitas religiões e movimentos políticos conquistaram o coração das pessoas através das asas do canto. Por exemplo, quando houve a Revolução Francesa, o movimento partiu lá da cidade de Marsella e foi conhecido como a Marselhesa. E o povo foi então invadindo a cidade de Paris até chegar em Paris e então tomaram o Império Francês naquela oportunidade. A Revolução Marxista também, a conhecida Internacional Socialista, ela então fez com que o movimento marxista, socialista, desse grande impulso. E talvez o exemplo mais interessante e grotesco também de nós pensarmos é o do Partido Socialista Alemão, o nazismo, né? O hino que era conhecido, o hino de um autor chamado Horst Wessel, Lied, né, que era assim conhecido, ou Levante a Bandeira, né? Um hino bastante cruel assim, mostrando o valor dos soldados fardados, os marrons e outros, e mostrando as atrocidades que eles já estavam fazendo. Quando olhamos o hino da Guerra Civil Norte-Americana, o hino da Batalha da República, percebemos que foi um grande hino que impulsionava as tropas e também dava um grande alento para avançar e não retroceder. Quando nós olhamos esses livros de Esdras e Neemias aqui, nós percebemos que eles vão relatar a história dos judeus desde o seu primeiro retorno ali no ano de 538 a.C. O livro de Neemias começa com 6 capítulos baseados nas memórias do próprio Neemias, para depois se apresentar Neemias então ao leitor. E essa unidade ela retrata a jornada saindo lá da Pérsia até Jerusalém e o sucesso na reconstrução dos muros, a reconstrução das portas, e apesar de todas as dificuldades, a lista dos sacerdotes ela está ali nesse capítulo 12, dos versos 1 a 26, e ressalta a continuidade do passado, que era algo vital para estimular psicologicamente o povo de Deus. Dos versos 27 a 47 até o final, mostram o clímax na carreira do governador Neemias. E com grande júbilo e celebração, o povo agora consagra os muros, as portas e o templo de Jerusalém. E essa grande consagração pode ser vista, a palavra Hanukkah, no verso 27 desse capítulo 12, ela é algo paralelo, então,
a consagração do templo em Esdras, capítulo 6, no verso de número 17. O texto de Neemias, capítulo 12, especialmente, ele ressalta a importância da vida do louvor no povo de Deus. E é, em sumo, uma celebração de vitória sobre o jugo dos dominadores, os babilônios, os medo-persas, os persas, e sobre os inimigos que estavam ali na própria região próxima a Jerusalém. É também a vitória dos líderes de Judá que apoiaram Neemias e do povo que acreditou nessa possibilidade. Como é que hoje, se isso foi de vital importância para o povo naquela oportunidade, como é que isso pode ser para nós hoje também de vital importância? Como esse louvor vitorioso ele pode então trazer algo importante para a nossa vida? Primeiro, a celebração da vitória, ela se dá com alegria e essa alegria diante de Deus. No verso 27, diz que na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Então, o louvor vitorioso ele começa quando nós percebemos que nós temos que nos alegrar no Senhor, e a nossa alegria tem que ser no Senhor. Por isso que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então, esse é o ponto importante. Nós temos tristezas, nós temos lutas, todos nós temos dificuldades, alguns têm físicas, alguns financeiras, alguns de relacionamento, mas nós temos que perceber que se queremos ter uma vida vitoriosa, temos que começar com um louvor vitorioso. E esse louvor se dá diante de Deus. A segunda questão que percebemos aqui é a celebração da vitória com o povo unido. Na verdade, o louvor ele é algo do povo de Deus no sentido conjunto, quando o povo de Deus está na comunhão dos santos, aquilo que tem um grande valor, Deus observando o seu povo, aqueles que Jesus resgatou, estão juntos agora e estão celebrando essa unidade. Nos versos 27, no verso 28, verso 29 e no verso 43, nós percebemos essa união que resulta em vitória. O verso 27, que nós já usamos, ele diz: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Então veja que na dedicação os levitas de todos os lugares são chamados para estarem ali. Então a união daqueles que estariam servindo naquela oportunidade. Então é importante que cada pessoa faça a sua parte. No verso 28 diz que ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Então veja, dos versos 27 a 29, nós já temos algo importante. O povo se juntou para estar na presença de Deus. Então, louvar a Deus com vitória significa a união de todo o povo. O Salmo 133 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. No verso 43 diz que no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Então veja que a união do povo de Deus ela ecoou até num testemunho para as pessoas. O povo de Deus tinha que ser luz para os gentios, o povo tinha que enxergar a luz de Deus através do povo. Então agora o testemunho do povo havia sido dado. Então veja, não basta a alegria diante de Deus ou a união do povo, mas também a celebração
diante de Deus com grande alegria. Parece que as pessoas, quando estão num estádio de futebol, o seu time favorito está fazendo um gol, elas dão um belo grito de gol. Mas é interessante que quando estão na presença de Deus, elas cantam com aquela boca quiusa, aquela boca fechadinha. Então é importante, solte esse pulmão aí, louve a Deus, dê testemunho através do louvor, o Deus que você crê. No verso 43 diz que Deus os alegraram, eles se alegraram fazendo sacrifícios, mas Deus os alegrara com grande alegria. Então, importante nós percebermos isso. Lá no capítulo 8, no verso 10, Neemias também diz que a alegria do Senhor é a vossa força. Então, importante nós percebermos que na celebração de louvores nós temos que fazer com grande alegria. Cante com força, cante com técnica também, para não desafinar. Cante com arte, faça isso de todo o coração. Em quarto lugar, a celebração de louvores deve ser feita com santidade, com pureza. No verso 30 diz que purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Eu creio que eles estão observando, quem sabe, o Salmo 95, lá no finalzinho dele, quando diz: fidelíssimos, Senhor, são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Então, a tua casa convém a santidade. Então, celebre os louvores com santidade, com pureza. Em quinto lugar, celebre os louvores com ordem e com decência. Né? Esse texto tão histórico, com tantos registros de tantos nomes, nos faz enxergar algumas questões. No verso 8, a palavra de Deus diz também os levitas, Jesua, Benui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, estes seus irmãos dirigiam os louvores. Havia gente separada para dirigir os louvores, não era qualquer pessoa, eram pessoas que tinham sido treinadas e que tinham o dom naquela área em que estavam exercendo estes louvores. No verso 27, ainda já repetimos algumas vezes, mas é interessante que na dedicação dos muros de Jerusalém procuraram os levitas de todos os lugares. Então, eram pessoas que eram separadas para isso. No verso 31, diz: então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro. Veja que aquele muro que foi reconstruído dava para passar várias pessoas ali naquele muro. Então, sobre os príncipes de Judá subiram ali no muro, e Neemias formou 2 grandes coros em procissão, sendo um à direita sobre a muralha ao lado da porta do monturo, e o verso 32 diz: após eles ia Rosaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos. Verso 36 continua: Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Metanel, Judá e Hanani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Então veja que eram instrumentos já usados até e recomendados pelo rei Davi. O texto diz que Esdras, o escriba, ia adiante deles. Ele que era sacerdote e escriba, ia adiante deles. E o verso 40 diz: então ambos os coros pararam na casa de Deus. Era o dia da dedicação, conforme Esdras 6,17. Eles param na casa de Deus, e o texto diz: como também eu, Neemias, e a outra metade dos magistrados iam comigo. O verso 41 então faz o fechamento. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai,
Zacarias, Hananias iam com trombetas, e o 42, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. Então veja, são pessoas que estão dirigindo à frente daqueles coros, são sacerdotes, são escribas, são pessoas que estão dirigindo os cantores como Jesraías. Então você pode perceber que há ordem e a decência. E, em sexto lugar, a celebração dos louvores era um dia de dedicação do templo, dos muros, das portas. Então houve também a celebração de louvores com dízimos e ofertas. Os versos 44 e 45 nos diz: ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e seu filho Salomão. Do que nós podemos, então, concluir essas 6 lições aqui sobre o louvor vitorioso que nós observamos aqui? Nós podemos louvar a Deus em momentos de adoração, de dedicação, de gratidão, como nós temos aqui nesse texto de Neemias 12. Entretanto, o louvor vitorioso não se dá somente nessas épocas mais compensadoras, mas também nos dias de perda, de luto, de dor, de tristeza. Ela alcança o seu ápice quando nós entendemos que Deus é aquele que deve ser louvado. Nós louvamos o Senhor através desse louvor vitorioso. A Ele é a glória em todas as circunstâncias, sejam positivas e sejam negativas. Os missionários Paulo e Silas foram presos injustamente na cidade de Filipos. Estavam pregando o evangelho de Jesus Cristo e, por causa da cura de uma jovem adivinhadora que dava muito lucro, ela não estava mais sendo possessa e, portanto, não dando lucro, os seus senhores. Então, criaram uma grande confusão e a guarda pretoriana, a guarda do imperador, foi chamada e Paulo e Silas foram então presos, foram açoitados antes com varas e lançados no cárcere inferior e presos no tronco. Contudo, eles não se desesperançaram. Mesmo numa situação tão difícil, tão tumultuosa, tão injusta pelas quais estavam passando. O texto diz em Atos, capítulo 16, no verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Deus os libertou, porque Deus estava sendo engrandecido naquela hora tão difícil. Deus mandou um terremoto, as portas da prisão se abriram, o carcereiro tentou se matar, mas Paulo e Silas disseram, não faça tal coisa. E ele então perguntou, senhores, que eu faça? Que quer que eu faça? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, foi o que Paulo disse a ele. E logo em seguida, Paulo e Silas são levados à casa daquele homem e ele então é batizado e toda a sua família, porque ele creu no Senhor Jesus Cristo. O louvor realmente traz a libertação do coração, ele testemunha o Senhor nos locais onde nós estamos. A força dos cristãos não está nos valores que muitas vezes os cristãos estão empregando, embora esses valores revelem o caráter dos cristãos. A força dos cristãos está no Senhor. É por isso que Neemias disse no texto que nós lemos, alegria do Senhor é a vossa força. Louvor é alegria, louvor é vida.
Aprenda que é Deus quem nos alegra e não as circunstâncias que você está vivendo. Veja que no verso 43 diz: Deus os alegrara com grande alegria. A integração do louvor do povo de Deus são homens, mulheres, crianças, são pessoas que são sacerdotes, são o governador, o escriba, sacerdote, Esdras estavam ali. Então há uma integração dessas pessoas e o louvor então se torna contagiante, algo que testemunha. Você não gostaria de louvar a Deus? Então aprenda a louvar a Deus. Deus está com você em todas as circunstâncias. Ainda que você passe por um vale da sombra da morte, o Senhor está com você aí onde você está, seja num leito de dor, seja aí fazendo a quarentena na sua casa, sendo alguém que já está trabalhando lá no ambiente de trabalho. Deus está com você em todas as horas da sua vida. Que Ele o abençoe e que Jesus Cristo seja aquele cujo sangue verteu e que você coloque a sua fé nele para que você tenha no coração o desejo de louvar, de engrandecer o nome de Jesus e que Ele o abençoe. Amém.